gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como é o nosso segundo vídeo da semana, é o vídeo de Pessoas Notáveis Mentes Brilhantes. A história escolhida para trazer aqui no vídeo de hoje é a história do Nikola Tesla. Eu espero que vocês gostem da forma como eu vou estar contando a história dele aqui pra vocês. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar a curtida aqui embaixo, o comentário de vocês com o que acharam do vídeo e com alguma sugestão de história para eu trazer no próximo. Também compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de conteúdo e se inscrevam no canal. Vamos começar o vídeo. Quem foi Nikola Tesla, né? Pra gente começar de um ponto inicial. Ele foi ninguém mais, ninguém menos que um dos caras fundamentais, pioneiros ali na parte da energia elétrica. Então ele fez várias descobertas que foram muito importantes e foram fundamentais para várias invenções que a gente tem hoje em dia. Então ele contribuiu muito na parte elétrica, que nem o Thomas Edison, Henry Ford, eles todos têm relação, porque a história deles elas vão se encontrar em um certo momento, um vai ser funcionário do outro, um vai ser o patrão do outro, e assim eles vão ter aquela troca de conhecimento e de experiências, então isso é muito importante também. Ele nasceu em Smiljan, dia 10 de julho de 1856. Essa cidade é uma cidade que fica localizada no Império Austríaco, ela pertencia ao Império Austríaco. Hoje em dia, esse atual território é a Croácia. Ele tem várias contribuições, principalmente no que se refere ao ramo de telecomunicações e transmissão de energia elétrica, então ele foi bem importante nesses aspectos. É dito que ele tinha alguns problemas de saúde, né, que incluíam desmaios repentinos e constantes, e que ele tinha alguns problemas mais sérios também, no caso, problemas psicológicos, né. Ele pertencia a uma família étnica de sérvios. O pai dele ele era um padre ortodoxo, o pai dele se chamava Milutin Tesla. E basicamente, para quem não sabe o que é ortodoxo, é aquele que vai professar a fé cristã e vai seguir certinho as leis e as regras da igreja, né? Então, essa religião, ela é bem comum entre os sérvios, enquanto a maioria dos croatas, eles eram católicos. A mãe dele, que era Duka Mandic, ela era filha de um padre ortodoxo. É dito que o Nikola, ele diz que ele herdou da mãe dele algumas habilidades, né? Incluindo a memória fotográfica, né? Uma habilidade bem importante ele herdou da sua mãe. Ele vai ter 3 irmãs. Eram elas Angelina, Milka, Marika, e ele vai ter um irmão chamado Dan. Os anos iniciais de educação dele ali da escola, eles aconteceram na escola de Miljan ali, que é onde ele morava, e nas escolas de Gospic também. O ensino médio dele ele acabou fazendo em Karlovac. O ensino médio ele vai ter início no ano de 1870 e vai ter o seu término no ano de 1873. Nesse período, o Império Austríaco já tinha se transformado em Império Austro-Húngaro. Durante os seus estudos ali, principalmente no ensino médio, ele vai passar a se interessar muito por eletricidade, principalmente a partir do momento em que o seu professor ele vai passar a conduzir alguns experimentos, então ele vai se interessar muito por esse assunto. E aí, o que acontece? O pai dele, ele vai querer que ele siga a carreira de sacerdócio, que nem ele, né? Pra ser padre e tudo mais. Mas o garoto queria fazer engenharia. Então, após o garoto ficar à beira da morte por ter contraído cólera, o pai dele resolve que ele pode sim cursar engenharia, né? A cólera, pra quem não sabe, é uma infecção que afeta o intestino, é uma infecção bem grave. E ela se dá através de água e alimentos que estejam contaminados com a bactéria, né? Então, ele contraiu essa doença e aí, por conta disso, dele ter ficado à beira da morte, o pai dele diz que ele pode, então, cursar a engenharia que ele queria. Ele vai estudar engenharia no Instituto Politécnico Austríaco, que ficava em Graz, no ano de 1875. Ele vai estudar por 3 anos, mais ou menos, mas aí, então, ele vai decidir abandonar, largar os estudos, e aí ele não vai ter diploma, porque ele não concluiu a graduação. E isso tudo, né, dele não concluir os estudos, dele não querer fazer o que o pai dele queria que ele fizesse, dele não concluir nem o que ele queria fazer, ele não terminou nem o que ele tinha vontade. Então isso tudo acaba abalando muito a relação familiar dele com os seus familiares ali, né? Com o seu pai, com a sua mãe. Abala muito a relação deles. Vamos falar sobre a sua vida profissional. Ele vai, no ano de 1871, passar a trabalhar numa empresa de telefonia que ficava localizada em Budapeste, né? Que é uma cidade na Hungria. E aí lá ele chegou até a ser promovido como eletricista-chefe. Após algum tempo, ele vai ser contratado para a empresa do Thomas Edison, que a gente já citou, já tem vídeo do Thomas Edison aqui no canal, inclusive, se alguém quiser assistir, eu vou deixar o vídeo no card aqui. E então, ele vai ser contratado para trabalhar na empresa do Thomas Edison, que é a Continental Edison Company, que lá ele foi contratado para um cargo de engenheiro, e lá já começaram a anotar as habilidades que ele tinha, e isso chamou muita atenção das pessoas.
Em 1884, então, ele vai ser transferido para os Estados Unidos através da indicação do seu antigo chefe em Paris. Então, ele vai chegar lá em junho de 1884 e ele vai passar a trabalhar na Edison Machine Works. E lá vai ser proposto para ele que ele fizesse a melhoria de 24 máquinas. E aí a empresa vai dizer que se ele conseguisse fazer aquilo, né, melhorar as 24 máquinas, ele ganharia $50 mil de bônus. Mas então, após ele trabalhar 6 meses na empresa, ele descobre que a empresa ela não tinha intenção de realmente pagar esse bônus que tinham oferecido para ele. Eles só ofereceram, mas eles não tinham intenção de realmente pagar o dinheiro para ele. Ele trabalharia de graça. Então, após ele ter descoberto isso, ele vai se demitir. E antes dele se demitir, é dito que ele chegou a trabalhar cerca de 18 horas por dia. Isso é surreal, né? É muito cansativo, exaustante, porque era tipo quase um dia inteiro que ele passava trabalhando. Ele trabalhava compulsivamente. Isso é uma característica bem forte dele. Ele fazia isso como uma prática constante na sua vida. Então ele trabalhava compulsivamente várias vezes. Não era nessa empresa específica, né? Só que isso acontecia, mas em várias. Após ele pedir demissão, então ele vai abrir a sua própria empresa com a ajuda de 2 investidores, que vão ser Robert Lane e Benjamin Vail. E a empresa vai se chamar Tesla Electric Light Manufacturing. Mas ela teve uma curtíssima duração. Ela foi fundada em 1885 e no ano de 1886 ele já vai passar a perder os seus investidores e a empresa vai virar falência. É no ano de 1887 que ele vai inventar um motor de indução eletromagnética. Ele era um motor elétrico e ele funcionava através de correntes alternadas e se mostrou uma peça de fácil manutenção, de praticidade e uma peça simples. Então, eles acreditavam que era uma solução muito boa para o que eles queriam na época, né? Então, a invenção dele foi patenteada, né? Enfim, foi vendida para o George Westinghouse, que ele tinha uma empresa que se chamava Westinghouse Electric Manufacturing Company. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Guerra das Correntes. Vocês, se quiserem, podem assistir o vídeo do Thomas Edison, porque lá também vai ser falado sobre a Guerra das Correntes. E basicamente foi o que isso? Foi uma disputa travada entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison, porque cada um defendia um tipo de corrente. Então, eles acreditavam, né? Cada um acreditava que a sua corrente deveria ser a corrente adotada para os Estados Unidos inteiros usarem. Então, por isso que eles fizeram essa disputa. Desde quando o Tesla ele começa a trabalhar na Europa, ele tinha em mente o projeto de construir um motor de indução e usar a corrente elétrica alternada. Já o Thomas Edison ele era a favor da corrente contínua. E aí, quando ele estava na empresa do Edison, que ele era a favor da corrente alternada, o Edison ele não apoiou nem um pouco ele, né? Então vai ser com o George Westinghouse que ele vai conseguir colocar o seu projeto de corrente alternada em prática, né? E esse cara ele vai comprar as patentes dele e vai contratar ele como consultor. A empresa Westinghouse ela usava a corrente alternada, enquanto a empresa do Thomas Edison ela usava a corrente contínua, né? Então esse foi o marco inicial para a Guerra das Correntes. E como eu já citei anteriormente, né? Tem aqui todas as informações também mais sobre isso tudo no vídeo do Thomas Edison. E aí, a corrente que ele defendia, ela ampliou a potência de transmissão elétrica, né? O sistema que ele desenvolveu permitia que a energia ela alcançasse longas distâncias e pudesse viajar por vários quilômetros, né? Em 1893, esse sistema de energia alternada ele vai ser usado, né, para fazer um contrato para a construção de uma usina nas cataratas do Niágara. Mesmo após derrotado, Thomas Edison ele tentou mostrar os perigos da corrente para as pessoas. E tanto Tesla quanto Thomas Edison fizeram experimentos para mostrar os perigos daquela corrente alternada ali. Então eles fizeram procedimentos de cadeira elétrica com seres humanos, de eletrocução de animais. Vários animais foram mortos nesses experimentos. Mas essa campanha de manchar a imagem da corrente acabou fracassando. Após ele ter feito sucesso como motor ali por indução elétrico, né, de corrente alternada, é dito que em 1901 ele vai fazer um projeto para transmissão de energia elétrica sem fios, mas acaba que esse projeto não dá certo, não tem como fazer a transmissão da energia elétrica ali sem fios, eles veem que não dá certo. E mesmo assim, vários cientistas dizem que esses experimentos dele e essas criações que ele fez ajudaram na criação de vários outros projetos que a gente tem hoje. O fracasso dele com essa invenção levou ele à bancarrota. Ele teve que abandonar o hotel, por qual ele viveu cerca de 12 anos. Ele morou lá de 1922 a 1934. E cada hotel que ele morava, ele deixava várias dívidas. Então ele saiu de vários hotéis com contas a pagar ainda. Ele ficou devendo para o pessoal do hotel. E ele acabou, então, em 1934, recebendo uma pensão da sua ex-empresa, que era
a Westinghouse Manufacturing Company, e ele acaba vindo a falecer no dia 7 de janeiro de 1943, enquanto ele estava num quarto de hotel, né? E é dito que provavelmente a causa da morte dele foi problema cardíaco. Ele nunca se casou e também nunca teve filhos. Então, gente, essa foi a história escolhida para trazer aqui no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!